Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Martinho Machado Júnior e na aula de hoje nós vamos estudar as funções constante e afim. Então, vem comigo! Para que possamos entender o conceito de funções, nós vamos utilizar aqui um exemplo. Então aqui nós temos representado um recipiente que contém 30 litros e este recipiente ele é totalmente fechado. Aqui nesta tabela nós vamos representar o tempo em horas e o volume de líquido neste recipiente medido em litros. Se nós anotarmos o tempo de hora em hora, percebam que independente do valor do tempo, o volume de água neste recipiente será sempre igual a 30 litros. Então, nesta tabela que nós vamos construir aqui, nós teremos o tempo medido em horas, 0, 1, 2, 3. E o volume para cada tempo deste aqui será sempre 30 litros. Então, para o tempo 0, o volume 30 litros. Para o tempo igual a 1, 30 litros. Para o tempo igual a 2, 30 litros. Para o tempo igual a 3, 30 litros também. Poderíamos incluir outros tempos anotados nesta tabela, mas neste caso, como o volume não varia com o tempo, nós não precisamos representar os demais instantes de tempo aqui nesta tabela. Com isto, nós temos dois conjuntos representados. O conjunto formado pelos valores de tempo, que nós vamos denominar de variável independente, e nós vamos ter um outro conjunto de dados que refere-se à variável dependente, que no caso aqui é o volume. Podemos representar também na forma de conjuntos. Então, temos aqui o conjunto formado pelo tempo e o outro conjunto, que são as medidas de volume. Então, no conjunto tempo, temos aqui 0, 1, 2, 3. Para o volume, nós temos um valor sempre igual a 30. Isso significa que entre o conjunto tempo e o conjunto volume, existe uma relação. E esta relação, ela ocorre para cada valor de tempo, existe um único valor correspondente de volume. Nesta situação específica, nós podemos representar matematicamente esta relação entre o tempo e o volume através de uma função matemática, que nós chamamos então de função constante. Bom, e como que a gente pode definir a função constante? Nós vamos chamar a variável independente de x. Então, no caso, o tempo, vamos chamar de x. E a variável dependente, que é o volume, nós vamos denominar dy. Com isto, nós podemos expressar a dependência de y em função de x. Mas como o valor do volume é constante igual a 30 litros, significa dizer que, independente do valor do tempo ou independente dos valores de x, o valor de y ou do volume é sempre igual a 30. Então, nós vamos escrever exatamente isso. Y igual a 30. Agora, nós vamos representar graficamente a função constante. Para isso, nós vamos primeiramente nomear os eixos ordenados. No eixo horizontal, ou no eixo x, nós vamos representar o tempo em horas. No eixo vertical,
nós vamos representar o volume em litros. O próximo passo agora é inserir os valores da escala, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. E aqui é importante nós tirarmos alguns mitos. Por exemplo, professor, eu tenho que usar o mesmo espaçamento horizontal no vertical? Não, não precisa, porque você está constituindo a escala. Como que vamos fazer isso então? Aqui, em relação aos valores do tempo, percebemos que há uma variação de 1 em 1 hora. Logo, aqui no eixo horizontal, nós vamos iniciar com tempo 0. A cada 2 espaçamentos, eu vou atribuir um valor de 1 hora. No eixo vertical, como só existe um valor igual a 30 litros, eu vou utilizar 4 espaços para representar este volume. Agora nós temos já as legendas dos eixos ordenados, temos as escalas no eixo horizontal e no eixo vertical. Alguém deve estar perguntando, professor, por que você não representou -1, -2, -3, -4? Porque a nossa tabela de dados aqui do diagrama não tem representado este conjunto numérico. Mas poderiam existir estes valores aqui? Sim, poderiam. Um tempo anterior à análise a ser realizada. Agora nós vamos inserir os pontos no plano cartesiano. Para isso, você deve primeiro localizar o valor do tempo no eixo horizontal, então tempo igual a 0. Após localizar na tabela o tempo igual a 0, você vai localizar o valor correspondente em Y deste tempo. No caso aqui, 30 litros. Então, tempo igual a 0. Agora, na vertical, eu vou até o valor 30 litros. E eu vou inserir um ponto agora. É importante observar que este ponto pertencente ao diagrama, ele possui 2 coordenadas. A coordenada x, que corresponde ao tempo, e a coordenada y, que corresponde ao volume. Agora, nós vamos na tabela novamente localizar qual é o valor de y para este tempo. No tempo igual a 1, o valor de y é 30. Então, aqui em tempo igual a 1, nós vamos subir até encontrar o valor em y correspondente, que no caso é 30. Neste caso, como todos os valores de volume são iguais a 30, nós não precisamos representar os demais pontos. O que nós vamos fazer agora é inserir exatamente uma reta. É importante observar que a mesma informação contida na tabela é informada aqui no nosso diagrama. Por exemplo, na tabela observamos que à medida que o tempo vai aumentando, o valor do volume se mantém constante. Se observarmos aqui no diagrama, à medida que o tempo vai aumentando, o valor do volume se mantém igual a 30, da mesma forma que a tabela. Como que a função constante ela pode ser representada? No caso, y representa o volume. E se a gente observar o comportamento do volume aqui, não há variação desse volume. O volume é constante. Desta forma, y é sempre igual a 30. E essa é a função constante. Outra informação importante que podemos extrair tanto da função quanto do gráfico é o conjunto numérico das abscissas, quer dizer, o conjunto numérico, no caso aqui do tempo, que é representado pela função, e o conjunto numérico das ordenadas, que são representados também pela função, ou que pertencem ao conjunto de dados. Ao conjunto de valores de tempo, que são representados pela função, nós chamamos de domínio. Neste caso, o domínio são todos os números reais. Por quê? Porque nós temos todos os valores de tempo representados por esta função. Não há algum valor proibido
de tempo. Outra informação importante é o conjunto imagem. A imagem são todos os valores de y que correspondem à função. Neste caso, o volume ele é sempre igual a 30. Isto significa dizer que a imagem é um conjunto unitário. Uma vez que estudamos agora a função constante, nós vamos para o próximo exemplo, onde vamos estudar a função afim. Para estudarmos a função afim, nós vamos fazer uso do mesmo problema, porém com a seguinte modificação. Neste recipiente, nós vamos considerar que há um volume de água igual a 5 litros para o instante de tempo igual a zero. Aqui na tabela, nós vamos inserir estas informações. No tempo igual a zero, nós temos o volume igual a 5 litros. Nós vamos inserir água neste recipiente a uma taxa de 2 litros por hora. Isto significa dizer que a cada hora o volume neste recipiente aumentará 2 litros. Bom, então na tabela, como que isso pode ser representado? Após uma hora, como o volume está aumentando a uma taxa de 2 litros por hora, o volume após uma hora será igual a 7 litros, que seriam os 5 litros iniciais mais 2 litros. Após 2 horas, qual será o volume final? Bom, se aumenta sempre 2 litros a cada hora, se no instante de tempo anterior eram 7 litros de volume, agora nós teremos mais 2 litros agregados de volume de água no recipiente. Então, após 2 horas, o volume final é 9 litros. E nós podemos representar, então, graficamente este comportamento. Então, nós vamos fazer este diagrama. Novamente, aqui no eixo vertical, nós vamos representar o volume em litros. E no eixo horizontal, vamos representar o tempo em horas. O valor inicial do tempo é zero. A cada 2 espaçamentos no eixo horizontal, nós vamos atribuir um valor de 1 hora. Neste caso, observamos que toda vez que o tempo muda 1 hora, de 0 para 1 hora, variou 1 hora. De 1 para 2 horas, o tempo variou 1 hora. O que está acontecendo com o volume? Entre os instantes de tempo 0 hora e 1 hora, o volume aumentou 2 litros. Do instante de tempo 1 hora para 2 horas, o volume aumentou também 2 litros. Significa dizer que existe uma taxa constante de crescimento do volume em relação ao tempo. E este comportamento é um comportamento de uma função afim e graficamente nós teremos representado por uma reta. Agora nós vamos inserir a escala no eixo vertical. Outra coisa importante, muitas vezes vocês já viram, até no ensino médio, em algum momento da sua vida escolar, que quando você tem os valores de volume aqui, começando em 5, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Como que eu vou fazer agora a escala no eixo vertical? É muito simples. Você não vai começar do 5 e nem do 9. Você vai começar do 0. E como podemos, então, representar os volumes agora, já que o volume inicial não é zero? Você vai representar na escala. Como aqui existem os valores de 5 a 9, eu posso representar de 2 até 10 o volume, variando de 2 em 2 litros. Então, seriam 2, 4, 6, 8, 10. Mas, professor, eu não terei o valor de 5 aqui. Você terá representado 2, 4, 6. O 5 está entre o 4 e o 6, representado aqui no gráfico. Então, é desta forma que nós vamos escrever a escala no eixo vertical. O próximo passo é representar os pontos no plano cartesiano, localizando na tabela o valor zero de tempo, indo no eixo horizontal, localizando o valor zero de tempo,
Na tabela, novamente, você vai localizar o valor do volume correspondente ao tempo zero. Então, aqui, 0, e o valor é 5. 2, 4, 5. Exatamente aqui no meio. Localizamos o tempo igual a 1 e o volume é 7. Então, vamos subir. Aqui é 5, 6, 7. O próximo ponto, correspondente à tabela, é tempo igual a 2 e o correspondente volume 9. Retornando aqui ao eixo X primeiro, localizamos o tempo igual a 2 e o valor do volume 9. O que a gente consegue perceber através desses pontos aqui? Esses pontos, eles não estão mais alinhados paralelamente ao eixo X. Eles estão alinhados através de uma reta, só que essa reta possui uma inclinação. E é o que nós vamos representar agora. Da mesma forma que a tabela nos informa que à medida que o tempo aumenta, o volume também aumenta, o diagrama também representa isso. À medida que o tempo aumenta, os valores de volume também vão aumentando com o tempo. Bom, e qual é a função que vai representar exatamente este comportamento do volume em relação ao tempo? É exatamente a função afim, que de forma geral é representada da seguinte forma: y igual a x mais b. O b corresponde ao coeficiente linear da reta. No gráfico, o que ele representa? Ele representa exatamente este ponto aqui do gráfico, onde o tempo é igual a zero e eu tenho um valor de volume para este tempo igual a zero. Lembrando que o tempo aqui corresponde à variável independente x. E o A? O A ele corresponde exatamente à taxa de variação do volume em relação ao tempo, que é chamado então de coeficiente angular da reta. Como que podemos obter a função afim específica para esta situação? Para uma reta, nós precisamos somente de 2 pontos pertencentes à reta. E é isso que nós vamos utilizar para obter a função afim. Então, nós vamos escolher 2 pontos aqui. Vamos escolher um ponto que possui o par ordenado tempo igual a 0 e volume igual a 5. E vamos utilizar um segundo ponto, que é o tempo igual a 2 horas e o volume 9 litros. Vamos escrever da seguinte forma: para um x igual a 0, nós temos y igual a 5. Para x igual a 2, nós temos y igual a 9. E esta aqui é a função afim. Qual é o objetivo? O objetivo é determinarmos os coeficientes angular e linear da função afim. O primeiro passo, então, é substituir x por 0 na função e substituir y por 5. Neste caso, a vezes 0 é 0. Então, fica 5 igual a b. Então, de uma forma direta, nós já determinamos o coeficiente linear desta função. Agora, nós vamos determinar o valor do coeficiente angular. Para isso, vamos substituir x por 2 na função, lembrando que o b determinamos igual a 5. Nós vamos agora substituir no lugar de x, x igual a 2. E no lugar de y, y igual a 9. Observem que aqui temos o dobro de a, de um lado da igualdade mais 5, do outro lado da igualdade 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair 5 de um lado da igualdade e vou subtrair 5 do outro lado da igualdade. Menos 5 mais 9 é igual a 4. Do outro lado da igualdade, nós temos mais 5 menos 5 igual a 0. Como de um lado da igualdade temos o dobro de A e do outro lado da igualdade 4, a intenção aqui é calcular o valor do A. Para isso, nós vamos dividir os dois lados da igualdade por 2. Desta forma, 2 dividido por 2 é 1.
e 4 dividido por 2 é 2. Com isso, o valor do A é igual a 2, ou o valor do coeficiente angular da função afim. A função afim para este exemplo ficará y igual a 2, que é o coeficiente angular, vezes x, que são os valores de tempo, mais 5, que é o volume inicial. Então, aqui temos determinada a função afim para este problema. O que seria o domínio desta função? Da mesma forma que na função constante, nós não observamos nenhum valor proibido de x nesta função. Todos os números reais podem ser representados aqui pelo x. Então, o domínio da função são todos os reais. Da mesma forma, se x podem ser todos os números reais, sendo de menos infinito a mais infinito, os valores de y eles vão aumentando com o passar do tempo. Todos os valores de y através dessa função, eles estão sendo representados no campo dos reais. A gente pode afirmar que o conjunto imagem para uma função afim também são todos os números reais. No vídeo de hoje, nós estudamos as funções constante e afim. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal.